Bom dia para você. Café com Palavra mais uma manhã, como você está? Como despertou o seu coração nessa manhã? Estamos aqui para mais um dia, para agradecer o nome do Senhor e fazermos mais uma etapa desse dia, começando uma etapa desse dia que é os Salmos. Estamos no Salmo 78 e hoje é um salmo bem extenso, então não vou me ater muito a falar, vou ler esse salmo para conseguirmos ler ele todo e que você possa estar aí meditando durante a leitura, que Deus vai falar ao seu coração, amém? Dia 18 de março. E vamos lá, fazer esse caminho no deserto, que diz assim: Dai ouvidos ao meu povo, à minha lei, inclinai teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor, e a sua força e as suas obras maravilhosas que ele fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos pais de que eles deveriam fazê-la conhecida a seus filhos. Que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declará-las a seus filhos. Para que eles pusessem a sua esperança em Deus e não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fosse como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não pôs o seu coração corretamente, cujo espírito não estava firme em Deus. Os filhos de Efraim, armados e carregando arcos, se voltaram no dia da batalha. Eles não mantiveram o pacto de Deus e se recusaram a andar na sua lei. E se esqueceram das suas obras e das suas maravilhas que ele havia lhe mostrado. Coisas maravilhosas fez ele à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Ele dividiu o mar e os fez passar através e fez as águas ficarem de pé como quem amontoadas. Durante o dia também os guiou com uma nuvem e toda a noite com uma luz de fogo. Ele fendeu as rochas no deserto e deu-lhes bebida como de grandes profundidades. Ele também fez brotar riachos da rocha e fez as águas correrem como rios. E eles pecaram ainda mais contra ele, e provocando o Altíssimo no deserto. E eles tentaram a Deus em seu coração, pedindo carne para o seu desejo. Sim, falaram contra Deus, eles disseram: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que ele feriu toda a rocha de onde as águas jorravam e os riachos transbordaram. Pôde dar pão também. Pôde ele prover carne para o seu povo. Eis que ele feriu a rocha de onde as águas jorravam e os riachos transbordaram. Pôde ele dar pão também? Pôde ele prover carne para o seu povo? Portanto, o Senhor ouviu isto e ficou irado. Então o fogo se acendeu contra Jacó e a ira também veio contra Israel. Porque eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação, embora ele tivesse ordenado as nuvens lá de cima e aberto as portas do céu. E choveu maná sobre eles para comer, e ele deu trigo do céu. E o homem comeu da comida dos anjos, e ele lhes enviou alimento para que ficassem cheios. E ele fez um vento leste soprar do céu, e pelo seu poder lhe trouxe o vento do sul. Ele também fez chover sobre eles carne como a poeira, e aves de asas como as areias do mar. E ele as fez cair no meio do seu acampamento ao redor de suas habitações. Então eles comeram e estavam bem servidos, porquanto lhes deu o próprio desejo, e eles não se afastaram do seu desejo. Mas enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles, e matou os mais gordos deles, e feriu os homens escolhidos de Israel. Por tudo isso, eles ainda pecaram, e não creram nas suas maravilhosas obras. Por isso ele consumiu seus dias em vaidade e seus anos em tribulação. Quando eles o matavam, eles os buscaram, e eles se voltavam e chamavam cedo por Deus. E se lembraram de Deus, que era a sua rocha, e o alto Deus, seu Redentor. Mesmo assim, eles os lisonjearam com a sua boca e mentiram eles com a sua língua.
pois o seu coração não estava certo com ele, nem estavam eles firmes no seu pacto. Mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou sua iniquidade e não os destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua ira e não agitou toda a sua cólera. Pois se lembrara de que eles eram apenas de carne, um vento que passa e não volta novamente. Quão frequentemente eles o provocaram no deserto e o afligiram no deserto. Sim, eles viraram as costas e tentaram Deus e limitaram o Santo de Israel. Eles não se lembraram da sua mão, nem no dia em que os livrou os seus inimigos. De como ele havia operado seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E havia transformado seus rios em sangue, e suas enchentes para que não pudessem beber. Ele enviou diversos tipos de mosca entre eles que devoraram e rãs que os destruíram. Ele também deu os seus incrementos à lagarta e os seus trabalhos à locusta. Ele destruiu as suas vinhas com granizo e os seus sicômoros com a geada. Ele também entregou o seu gado ao granizo e os seus rebanhos aos quentes relâmpagos. Lançou sobre eles a ferocidade da sua raiva, ira, indignação e tribulação, enviando anjos mau entre eles. Ele preparou um caminho para a sua ira, não poupou a sua alma da morte, mas lhe deu vida para a peste. E feriu todos os primogênitos do Egito, o chefe da sua força nos tabernáculos de campo. Todavia fez o seu próprio povo ir adiante como ovelhas e os guiou no deserto como um rebanho. E os guiou em segurança para que eles não temessem, mas o mar submergiu seus inimigos e os trouxe para a fronteira do seu santuário, até o monte que a sua mão direita havia adquirido. Ele também expulsou os pagãos diante deles e dividiu entre eles uma herança por linha e os fez as tribos de Israel habitarem em suas tendas. Contudo, eles tentaram e provocaram Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos. Mas viraram as costas e agiram infielmente como seus pais. E eles estavam virados como um arco enganoso. Pois o provocaram a ira com seus lugares altos e levaram o ciúme com as suas imagens esculpidas. Quando Deus ouviu isto, ele ficou irado e abominou Israel grandemente. Tanto que ele abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que ele colocou entre os homens, e entregou a sua força ao cativeiro e a sua glória nas mãos do inimigo. Ele também entregou seu povo à espada e irou-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas donzelas não foram dadas em casamento. Seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não lamentaram. Mas então, como quem acorda do sono e como um homem poderoso quebrada por causa do vinho, despertou o Senhor. E feriu seus inimigos nas partes de trás e ele pôs a vergonha perpétua. Além disso, ele recusou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu seu santuário como um palácio alto, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Ele também escolheu a Davi, o seu servo, e o tirou dos currais. De seguir as ovelhas com as suas crias, ele o trouxe para alimentar a Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. Então ele os alimentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade das suas mãos. Glórias a Deus. Esse salmo, ele é extenso, maravilhoso e traz uma retrospectiva de toda a vida do povo de Jacó e do povo de Israel. Por que o povo de Jacó e por que o povo de Israel? O povo de Jacó fala de um povo antes, o povo de Israel de um povo futuro, da tribo de Israel, né? Existia o povo até quando Deus feriu a Jacó e o transformou em Israel. Então, o povo do passado, o povo que comete iniquidade, o povo que comete abominações, nós chamamos de o povo de Jacó. A partir do momento que conhecem a Deus e começam a ser transformados e começam a buscar a Deus, nós chamamos do povo de Israel. O que me chama a atenção no versículo 8 é que diz que o espírito não estava firme em Deus. Era um povo do deserto que recebia tudo. Tudo que o desejo do coração deles pedia, eles recebiam de Deus. E ainda assim o povo não estava firme no Senhor. Eles pediam carne, Deus mandava carne. Eles pediam água, Deus mandava água. Eles murmuravam, eles lastimavam, eles eram cheios de murmurações. E isso era iníquo, o coração deles se tornava iníquo diante das murmurações que eles tinham. E Deus ainda os amava. E Deus ainda dava segundo o coração dele. O que é interessante aqui no versículo
eu achei bem interessante, eu não consegui anotar direitinho, mas diz assim, 18. E eles tentaram a Deus em seu coração pedindo carne para o seu desejo, mas o desejo, Deus concluiu o desejo deles, Deus ouviu o desejo dele, Deus mandou a carne, mas os desejos deles continuavam em seu coração. Eles não abandonavam o desejo deles. Eles continuavam com esse desejo e eles provocavam a Deus. Pode Deus nos dar uma mesa no deserto? E Deus dava uma mesa no deserto. Deus dava provisão no deserto. Deus entregava o que eles precisavam no deserto. Então essa manhã o Senhor quer nos falar de passar ao deserto. A dificuldade em passar o deserto, mas sabendo que Ele está com você no deserto, sabendo que Ele está comigo nesse deserto, sabendo que Ele atravessa conosco, sabendo que Ele sim pode preparar uma mesa no deserto, sabendo que sim, você pode entender que Deus passa no deserto com a gente. O versículo 29 é o que eu queria falar. Então eles comeram e estavam bem servidos daquela mesa que Deus preparou no deserto, porquanto ele lhes deu o seu próprio desejo, mas eles não se afastaram do seu desejo. E por eles não se afastar do seu desejo, enquanto eles ainda comiam, a ira de Deus veio sobre eles, porque Deus dava tudo e eles não se contentavam. Quanto mais eles pediam, mais Deus oferecia, mais Deus dava, porque Deus amava esse povo e mais eles cometiam iniquidades, mais eles transgrediam, mais eles provocavam a Deus, mais eles murmuravam. E aí Deus se irava e matava. Deus se irava e acabava com a nação. Deus se irava e acabava para ver se a nação próxima vinha mais crentes, mais acreditando em Deus, acreditando mais em Deus. Mas, todavia, 52, todavia, fez o seu próprio povo ir adiante como ovelhas e guiou-os no deserto como um rebanho. Deus, em mediante a todas essas situações, nunca abandonou esse povo. Nunca abandonou o povo de Israel no deserto. Fez eles rodarem em círculo durante 40 anos, mas eles não saíram dos caminhos. Deus não os tirou dele. Deus os guiava. Deus os coordenava para que eles fossem transformados no deserto. Guiou no deserto como um rebanho. Vai por aqui, não vai por ali. Cuidado que aqui tem um buraco. Cuidado que aqui tem serpentes. Cuidado que aqui tem bestas feras. Cuidado. O cuidado de Deus com o povo que Ele ama. E assim somos nós. Todos os dias nós transgredimos contra Deus. Nós agimos infielmente. Nós viramos as costas para Deus. Nós não cremos nas promessas que o Senhor nos faz, não cremos na terra prometida, acreditamos que o Senhor nos leva ao deserto para nos matar. E muitas vezes nós estamos no deserto porque nós mesmos não ouvimos a voz de Deus. Nós mesmos não seguimos o caminho que Ele quer. E aí Ele nos faz trilhar o deserto para aprendermos mais dele, para aprendermos como chegar na terra prometida e não chegarmos com o coração iníquo na terra prometida, não chegarmos com o coração transgressor na terra prometida, chegar com o coração quebrantado diante dele, crendo que ele é um Deus que supre no deserto, ele é um Deus que posta a mesa no deserto, ele é um Deus que coloca aquilo que nós precisamos mediante ao deserto que estamos vivendo. Que essa palavra possa fazer morada no seu coração nessa manhã. Que essa palavra possa renascer tuas esperanças. Está passando no deserto? Está passando numa situação difícil? Está passando num momento complicado na sua vida? Ele é um Deus que pode colocar a mesa no deserto e servir você da melhor carne, do melhor suco, da melhor bebida e servir você. E você ainda encher o teu coração das coisas boas de Deus. Deus é um Deus maravilhoso que nos traz e nos dá o desejo do nosso coração. Então, muitas vezes nós temos que entender que Deus cumpre o nosso desejo, cumpre aquilo que nós desejamos. Então, vamos pedir com sabedoria, vamos desejar com sabedoria aquele desejo que seja do coração de Deus também, porque nós somos enganosos. Enganosos é o nosso coração. Então, que Deus possa nos conduzir nessa manhã. Deus abençoe seu dia. A paz de Cristo.